amigos, estamos aqui para um café da manhã, né? Bom dia, né? Com a Magda Mofato. Magda Mofato é minha companheira aqui na Câmara Federal. Ela já está indo para o 4º mandato, não é isso, Magda? Exatamente. 4º mandato como deputada federal. Eu estou no 2º e desde a legislação passada que nós somos companheiros, vizinhos, né? E do mesmo partido. Hoje, Magda resolveu abandonar o partido e ir para outro, ela vai explicar o porquê, né? Porque tudo nós temos um porquê na vida. Então a Magda, ela é de Caldas Novas, foi vereadora 3 mandatos, prefeita, deputada estadual e agora está no 4º mandato, deputada federal. Fale um pouquinho de você, Magda, para que os nossos internautas possam vê-la e ficar a par dessa sua vinda aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite tão gentil da sua parte para esse bate-papo descontraído e dizer que eu tenho orgulho de ombrear com você os trabalhos aqui em Brasília, na Câmara Legislativa, na Câmara Federal, onde é o centro das decisões do nosso país. E você, deputado Alcides, professor Alcides, tem feito um trabalho exemplar, um trabalho admirável dentro da Câmara Federal. Isso é motivo de muito orgulho para o povo goiano que lhe escolheu para o 2º mandato. Bom, realmente eu já tenho muitos mandatos, estou indo agora para o 9º. Este mandato de deputada federal, o 9º que o povo de Goiás me deu, compondo 3 mandatos de vereadora, 1 mandato de prefeita, mandato de deputada estadual e os 4 mandatos de deputada federal. Meu perfil é muito de apoio aos municípios. Eu tenho muita representatividade em cidades quanto menores, mais voto eu tenho. Tanto que tem algumas regiões que nem município não é, que é distrito. Ainda assim, eu tenho uma alta votação dentro desses distritos exatamente por conta de eu dar assistência aos prefeitos, aos moradores, aos vereadores em geral. Na iniciativa privada, você sabe, eu sou hoteleira, trabalho num trabalho até gostoso, vamos dizer assim, mas com muita dificuldade de sobrevivência pós-pandemia. O governo Bolsonaro tomou a iniciativa de botar a PERSE, que é o Programa de Recuperação de Eventos, e na sequência também, junto com os eventos, o turismo, que foi agora prorrogado até 2027, que é o que está ajudando um pouquinho o segmento de turismo no país. Fale um pouquinho de como é que foi sua vida política, por que você resolveu entrar na política? As pessoas, normalmente, e eu também me incluía nesse meio, falava muito mal da política e dos políticos. Aí eu comecei a pensar e aumentar essa minha má impressão dos políticos. Até que um dia eu encontrei uma pessoa que não era político, mas ocupava um cargo público, e ele me falou assim: Magda, você tem essa opinião, mas você não fez absolutamente nada para mudar isso. Passei a ter vergonha, porque realmente eu não havia colaborado em nada para mudar. Comecei a pensar, o que eu posso fazer para mudar? É participando diretamente. Perfeitamente. Toda vez que eu não ocupar um cargo político, alguém com más intenções possivelmente pode ocupar. Agora, não são todos que têm má intenção, não são. Eu diria que a maioria absoluta dos políticos são excelentes políticos. E muito bem intencionados, né? E muito bem intencionados e dão o melhor de si e fazem o melhor de si. Um exemplo nós temos aqui nessa mesa. Deputado professor Alcides, que eu já falei aqui, admiro muito. No entanto, existem muitos deputados que olham, políticos, que olham a política como uma forma de ganhar dinheiro para si próprio. Não olham a política como deve ser olhada. Uma dedicação para realmente ajudar toda a população, trazendo benefícios para toda a população. Isso foi o principal fator que me motivou
a entrar para a política. Isso foi lá nos anos 90, começo dos anos 90. Meu primeiro mandato de vereadora, muito difícil, era uma situação muito diferenciada de agora. No entanto, fui eleita, fiquei muito feliz e comecei a aprender o que é política, porque fora da política é uma situação. Quando você entra na política, a situação muda totalmente. Então, essa motivação, vamos dizer assim, partiu exatamente dessas colocações dessa pessoa. O que você está fazendo para mudar? Como eu falei, a partir daí não falei mais mal de político. Posso fazer colocações de absurdos que eu vejo. Por exemplo, nós estamos mais do que vendo, nós estamos vivendo uma situação política nacional jamais imaginada, jamais imaginada. Jamais vista no país, jamais vista, isso. Onde a inversão de valores é gigantesca. Nós temos um presidente da República, presidiário, condenado até em segunda instância, que por uma habilidade ou trama do judiciário a nível federal, tirou ele da condição de julgado com execução penal para torná-lo com possibilidade de ser candidato a presidente da República e ficar livre. Então, olha a gigantesca inversão de valores que nós estamos vivendo nesse país, onde bandido é protegido e os bens do bandido que foram apreendidos é devolvido para o bandido na sua integralidade porque o advogado do bandido pediu. Só fazer um adendozinho. E diga-se de passagem que esses bens foram todos adquiridos com fruto, de forma corrupta, né? De forma corrupta. Com fruto da corrupção, com fruto do tráfico de drogas e tudo mais. E por outro lado, prendem inocentes porque se manifestaram, inclusive com infiltrantes, que eu tenho certeza que a CPMI vai mostrar isso, com infiltrados de esquerda para prender os de direita que estavam numa manifestação pacífica, numa armação gigantesca e clara. Então, inocentes presos, bandidos soltos, inocentes sem direito nenhum. Anderson Torres está preso por quê? 4 meses encarcerado e não tem um processo legal. O próprio ministro pesquisa e acha que pesquisou, investigou, ele manda prender, ele manda deixar preso sem um processo legal nenhum, de nada. Então nós já estamos vivendo uma ditadura do judiciário jamais imaginada nessa vida. Do judiciário e a ditadura do executivo num andamento a passos largos, a passos gigantescos. É uma ditadura casada, né? Casada. Executivo e judiciário. Exatamente. Que eles estão sem limite, porque dão cada passo e a partir de que esse passo não foi boicotado, não foi segurado, o Senado está conivente, o Senado está conivente com o Executivo e o Judiciário. O Legislativo, que tinha que tomar providências, a Câmara está inerte, sem saber o que fazer, e vou te confessar, sem um líder de fato aqui na Câmara da oposição. Como mulher, o que precisa e o que falta? Termos uma política mais igualitária. Está aí uma situação dificílima. Eu fui a única mulher que votou contra a obrigatoriedade de eleger mulheres independente do número de votos. Teve essa lei aqui, uma proposição feita pelas mulheres, com muitas assinaturas, e à época a intenção era fazer com que, independente de quantos votos a mulher tivesse, ela estando na chapa e sendo votada, ela seria eleita
E mesmo se um homem, 2, 3, tivesse muito mais voto do que ela, e muito mais mesmo, eles não seriam eleitos para dar a vaga a ela. Eu votei contra, apesar de que sou altamente favorável da participação da mulher na política. A mulher tem um olhar diferenciado em muitas situações, mas nunca a mulher não pode entrar pela porta dos fundos sem voto. Ela tem que entrar pela porta da frente, com voto, com distinção, de tapete vermelho, por capacidade, por competência. O que falta é incentivarmos a mulher para que ela entenda que ela pode. Quantas vezes a gente convida uma mulher, convida as mulheres para participarem e elas não têm alcance do que elas podem fazer. Elas não têm alcance da política. Elas não têm alcance nem, por exemplo, o que fazer com fundo partidário. Vou dar um exemplo muito simples. Campanha de 2020, prefeito, vereador. Então nós conseguimos organizar uma série de mulheres para ser candidato. Eu me empenhava para eleger mulheres, estava junto, acompanhava e teve o fundo eleitoral para elas. Então eu fui ajudar. E é maior do que para os homens. 30% obrigatoriamente tem que ir para as mulheres. Então eu fui tentar ajudar elas. Como gastar esse dinheiro oficialmente, fazer contabilidade e tudo mais. Ela não, mas eu já gastei. Eu falei, como já gastou? Eu precisei de pneu do carro, eu precisei de roupa nova, porque como candidato tem que ter roupa nova, e cabeleireiro. Eu falei, meu Deus do céu. Então, elas não têm conhecimento e não procuram ajuda. Eu que fui procurar para tentar ajudar, então, a dificuldade não é só incentivar e trazer para perto, é orientar o que e como ela pode fazer. Ela não precisa de roupa nova, ela não precisa ir no salão todos os dias, ela não precisa fazer unha todos os dias, ela tem que ter proposta daquilo que ela pode fazer para ajudar a população. Então falta orientação para que as mulheres participem mais da política. Tanto que, qual foi o resultado? Em Caldas Novas, que é onde eu mais participei da política, participei no estado inteiro, mas Caldas Novas com mais afinco, com mais vontade, com mais amor. O que aconteceu? Não consegui eleger nenhuma mulher. Nenhuma mulher? Nenhuma mulher, porque ainda vale os votos, ainda vale o quociente eleitoral, e eu acho justo que vale o quociente eleitoral e tudo mais. É o correto, né? Que é o correto. Bom, aqui nós vamos tocar num ponto assim crucial das mulheres. Eu vejo assim com muita preocupação o aumento do feminicídio aqui no nosso país, né? Isso tem aumentado de forma violenta e eu me preocupo muito com isso. O ano passado nós participamos de aprovação de várias leis que apertam o cerco. Mesmo assim, a gente não está conseguindo conter esse ímpio. O que você acha por que desse alto índice de feminicídio e qual que é a sua sugestão, qual que é a sua ideia para a gente estancarmos esse problema? A lei é forte, a lei é suficiente, mas a aplicação da lei, a interpretação da lei é frágil. Frágil. Muito frágil. Não só isso, como acontece que os homens, principalmente os de menor conhecimento, os de menor escolaridade, não digo que os de escolaridade com dinheiro no bolso não fazem isso, fazem também. Mas em escala bem menor, né? Mas em escala bem menor. E principalmente as pessoas com baixo conhecimento, pouca cultura, eles acabam não tendo como discutir ou como conversar e acham que ainda tem aquela cultura antiga, aquela cultura anterior de que o marido
O homem é o dono da casa, é o dono da mulher, dono da mulher. E ele realmente se julga dono da mulher. O mundo evoluiu e a mulher começou a ficar cada vez mais independente. Certo. Independente e com direitos. E muitas vezes a mulher se mostra mais habilidosa e competente do que os homens. E quando isso acontece numa família, vamos dizer assim, com menor poder aquisitivo, o homem acaba se sentindo inferiorizado. E aí vem as brigas e o mal entendimento, não saber conversar. Então, o que eu vejo? A violência, principalmente, acontece quando o homem não consegue mais contra-argumentar nas colocações da mulher. Então ele parte para a violência. Infelizmente, e como eu falei, a lei é forte. No entanto, a execução da lei é fraca e a interpretação, muitas vezes, do julgador também é. E nós não temos cadeia suficiente. Então, quantas vezes tem aquilo de não poder beirar a mulher, tem audiência de custódia, solta o agressor, e aí vai uma infinidade de coisas que não é aplicada no agressor. E isso só vai acontecer quando realmente a legislação for aplicada. Bom, você participou do impeachment da Dilma. Nos conta um pouquinho aí desse impeachment, como é que foi essa história? Foi. Na época, as manifestações de rua eram gigantescas. Quando Dilma falava que ia falar em rede nacional, ia falar na televisão, qualquer coisa, o povo saía nas ruas, o país inteiro, as famílias todas saíam nas janelas, batendo panela, fazendo barulho, contra tudo que a Dilma fazia, que era também um desgoverno. E ela tinha a mesma mania que o Lula tinha, querer agraciar os deputados para que eles não fizessem nenhum impeachment e que não fizessem outras coisas, senão aquilo que o governo queria. E todo mundo sabe que tinha muitos deputados que realmente aceitavam os benefícios, fossem pessoais ou fossem para os seus municípios. Acontecia muito. Na época, a gente começou até a usar camiseta aqui na Câmara com verde e amarela e pedindo impeachment já. Então o verde e amarelo, que o Bolsonaro passou a usar e valorizar a nossa bandeira, inclusive isso aconteceu, começou a ser usado já naquela época, com valorização do Brasil, que o Brasil não merecia isso e tudo mais. Então, foi realmente na época muito tumultuado, muita discussão, a CPI que abriram, teoricamente, foi a pedalada, mas na realidade era muito desgoverno, era muita coisa errada, um acúmulo de situações inaceitáveis e que se você tiver muitas coisas ao mesmo tempo, você não atinge o objetivo, porque começa a tumultuar. Então foi feito certinho, escolheram um item, que foi exatamente aquela pedalada que ela deu, que no caso era grave, claro que era, mas tinha muito mais coisa grave. E essa uma possibilitou fazer a votação do impeachment dela. Você vai lembrar a história do Collor. O Collor também fez muita coisa errada, mas fez coisa boa. Uma das coisas boas que o Collor fez foi a abertura do mercado nacional, possibilitando importações. Essa lei, essa ação do Collor, fez o país melhorar muito. Não sei se você acompanhou, claro que acompanhou. Sim. Você é ativo, tá vivendo, é empresário e tudo mais. Então mudou o país essa abertura do comércio exterior para o Brasil.
Michel Temer foi outro perseguido, mas Michel Temer, na sequência, fez um excelente governo, ajudou muito na geração de empregos com a reforma trabalhista. Quem trabalhava no começo não entendeu a importância da reforma trabalhista, mas essa reforma trabalhista ajudou também quem trabalha de carteira assinada. Foi altamente benéfico para o país, como ainda é. Bom, fala um pouquinho sobre política regional, fala um pouquinho sobre o nosso estado de Goiás e fechando sobre a Aparecida de Goiânia. O estado de Goiás, temos o governador que ganhou no segundo turno, no primeiro turno, a sua segunda eleição para governador. No entanto, eu vejo, e ele justifica por conta de não ter recursos, ele justifica por conta de ter tirado o ICMS dos combustíveis, que diminuiu ainda mais os recursos do Estado. Ele fez aquela RRF, Recuperação Fiscal. Recuperação Fiscal dos Estados. Isso. Ele aderiu, o governo concordou com ele, deu a ele essa benesse. Eu estive aqui, inclusive, na véspera de Natal, onde o presidente lá no Palácio da Alvorada assinou, e se passaram os anos e não houve ainda essa recuperação. Ele entrou no regime de recuperação fiscal, mas ainda não houve, de fato, essa recuperação do Estado. Em função disso, eu vejo que ainda tem muita dificuldade do governo investir no Estado. Já passou mais uma colheita, já passou mais uma chuva, e as dificuldades dos produtores rurais de escoamento de produção agropecuarista continua igualzinha. As estradas continuam ruins, não só as asfaltadas, está tendo um tapa-buraco, mas é um consertinho. E as que precisam realmente ser pavimentadas, ser recuperadas, ser no mínimo cascalhadas, não foram feitas. E eu vejo que ainda falta investimento em escolas, investimento em saúde. A saúde no Estado é precária, por mais que se faça esforço, o atendimento é precário. Então, ele é bom de política. Então, ele fez política durante esse período. Certo. Ele foi atrás para conquistar os prefeitos, os vereadores. Mas, de fato, investimento não houve. Ele ofereceu benefícios para os municípios para ter esse apoio nessa segunda eleição. Os municípios aderiram porque eles viram que era o melhor para eles também, para os municípios, tanto que eu acho injusto ter reeleição com o governo no poder. E Aparecida. Aparecida eu tenho um carinho muito grande, não tanto quanto o senhor que mora lá, tem sua vida lá. Aparecida é um caso especial. Eu tenho uma parceria com o Maguito Vilela. Olha, eu falo como se ele ainda fosse vivo. Eu tinha uma parceria e admiração muito grande por Maguito Vilela de longa data. Desde o MDB, quando o MDB saía excursionando pelas cidades, em pré-campanha, juntava o povo local, o MDB ainda, e o povo discursava. Então, desde então, por tabela, admiração a Eurice Rezende e, na sequência, por Maguito Vilela. Maguito conseguiu eleger Gustavo, aí Gustavo saiu no segundo mandato, entrou Vilmarzinho, que permaneceu. E eu sou muito de dar sustentação a uma boa administração. E é essa a minha orientação. Hoje, eu estou saindo do PL, você sabe. Como vai ser em Aparecida, eu não sei, mas continuo, não sei em relação a partido, mas continuo
admirando a administração no Vilmarzinho, eu vejo que ele está se esforçando o máximo. Politicamente não sei como vai ser a próxima eleição, ano que vem tem eleição, as pessoas já são pré-candidatas, os pré-candidatos já estão se movimentando para que a população conheça quem são os pré-candidatos. Isso é normal, tem que ser assim, porque de última hora ninguém consegue se eleger e falar, agora eu sou candidato. Não, ele tem que trabalhar antecipadamente e levar sua mensagem à população. Certo. E já estamos em campanha pré-eleitoral, tanto que aqui entre nós, ou vai ficar público também, eu sei que o seu nome é muito bem falado em Aparecida, todos pesquisam muito na possibilidade da sua candidatura a prefeito, nós não podemos esconder isso, como político tem feito um excelente trabalho. Obrigado. Então, Aparecida está muito bem com pré-candidatos a prefeito do município. Vou continuar politicando. Em que direção a gente não sabe ainda, mas com certeza vou continuar politicando no estado de Goiás inteiro. Tá certo. Obrigado, Magda. Foi um prazer estar aqui com você. E agora eu quero que a minha colega deixe as suas considerações finais. Né? Eu tenho certeza que esse bate-papo nosso vai ser muito bem visto aí por todo mundo que está aguardando com muita ação. Parabenizar o deputado professor Alcides por essa iniciativa de fazer as gravações. Isso mostra uma abertura muito grande de coração, mostra que não é egoísta, que dá oportunidades também dentro do seu podcast para as pessoas conhecerem os políticos do estado de Goiás e o pensamento de cada um, fora daquela política que a gente faz todos os dias, mas sim um pensamento como todo. E professor, deputado professor Alcides, mais uma vez, parabéns pela sua postura, parabéns pela condução dos seus 2 mandatos maravilhosos. Obrigado. De muita dignidade, de muita honestidade, de muita transparência. Mais uma vez, fico muito feliz, Obrigado. Muito honrada de ombreá-lo nessa missão de ajudar a conduzir o país. Obrigado, Magda. Permita segurar sua mão. Parabéns. Nós temos uma parceria muito importante, estamos sempre nos falando, sentamos muito próximo e hoje ela deu uma aula aqui de política, né? E eu tenho certeza que todos os nossos telespectadores irão ver e amar. Um abraço.